Nas noites de São João, quando as fogueiras crepitam no agreste pernambucano, uma lenda sombria sobrevive entre os sussurros do vento. Uma história que começa numa capela esquecida e termina com a escuridão engolindo uma cidade inteira. Essa é a história do cerco da Capela da Conceição e do retorno de Helena. Há décadas, no coração de Caruaru, existia uma capela rústica dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Era um lugar sagrado, construído muito antes de a cidade crescer ao seu redor. Com o tempo, a capela foi abandonada e se tornou um ponto cego no mapa, um lugar onde apenas os corajosos ou os tolos se aventuravam à noite. Numa madrugada de lua nova, a paz foi quebrada. Moradores próximos ouviram cânticos estranhos, vindos do terreno abandonado. Não eram rezas, eram vozes sussurrantes, guturais, que pareciam convocar algo diretamente das sombras. É aqui que entra Helena, uma jovem curiosa, com o espírito aventureiro dos vaqueiros do sertão. Ela cresceu ouvindo lendas sobre boiadas fantasmas e terras antigas atacadas pelos índios cariris. Quando ouviu os ruídos, seu coração bateu mais forte. Primeiro, um som metálico, como correntes sendo arrastadas pelo chão de terra. Depois, os cânticos. Ela se aproximou da capela, movida por uma força que não conseguia explicar. Através de uma fresta na porta de madeira, Helena espiou. O que ela viu congelou o sangue em suas veias. Lá dentro, sob a luz trêmula de uma única vela negra, um círculo estava riscado no chão, com o que parecia ser sangue seco. 5 figuras encapuzadas estavam de pé, imóveis, cada uma segurando o crânio de um animal. Elas murmuravam palavras numa língua que não era deste mundo. O ar ficou pesado. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha e, num movimento involuntário, estremeceu. Foi o suficiente. Naquele exato momento, uma das figuras se virou. Seus olhos, ocultos pela escuridão do capuz, pareceram encontrar os dela. O encapuzado levantou um dedo ossudo e apontou diretamente para a fresta. Eles sabiam que ela estava ali. O pânico tomou conta de Helena. Ela se virou e correu, tropeçando nas próprias pernas, com o coração martelando no peito. E enquanto fugia, ouviu algo que a assombraria para sempre. Uma risada longa e fria, ecoando de dentro da capela. Uma risada que não pertencia a nenhuma garganta humana. Na manhã seguinte, a cidade de Caruaru acordou para um pesadelo. Relatos estranhos se espalharam como fogo em palha seca. Animais foram encontrados mortos no pasto, com os olhos arregalados de terror. Na terra ao redor deles, marcas estranhas foram riscadas. Pentagramas. Um vaqueiro, ao seguir um rastro, encontrou pegadas que pareciam humanas, mas que se misturavam com outras, de garras gigantescas. Helena tentou manter o silêncio, mas a noite na capela a havia marcado. Ela passou a ter pesadelos terríveis. Vozes a chamavam em seus sonhos, sussurrando: "Venha ao círculo, a escolha já foi feita." Sua aparência começou a mudar. Seus olhos, antes cheios de vida, tornaram-se 2 piscinas escuras. Sua sombra, quando o sol batia, parecia se alongar de forma impossível, distorcida, como se pertencesse a outra pessoa. O pior ainda estava por vir. Na noite seguinte, os encapuzados retornaram. Dessa vez, não se esconderam. Eles cercaram a capela e o ritual começou de verdade. O som de sinos quebrados cortou o silêncio, misturado a gemidos que pareciam vir de debaixo da terra. O chão começou a vibrar. E então, como se uma porta entre mundos se abrisse, algo emergiu do centro do círculo de sangue. Uma forma alta, envolta em penumbra, com 2 pontos de luz vermelha onde deveriam estar os olhos. Os moradores ouviram gritos de puro terror vindos da colina. Depois, um silêncio absoluto. Quando o dia nasceu, a entidade havia desaparecido. No lugar onde antes ficava o círculo, restava apenas uma marca. 3 garras profundas cravadas na terra e uma mancha escura que parecia pulsar, viva.
Depois daquela noite, a capela foi evitada por todos. Tornou-se um lugar amaldiçoado. E Helena, ela desapareceu algumas semanas depois. Alguns dizem que foi levada pela entidade que ajudou a invocar. Outros que ela conseguiu escapar e hoje vive como uma sombra, para sempre assombrada pelo que viu. Mas uma coisa é certa. Até hoje, quando o vento de junho sopra forte em Caruaru, perto das festas de São João, alguns juram ouvir um aviso sussurrado entre as fogueiras: não entrarás no círculo. O tempo, como um rio, segue seu curso. Anos se passaram. A velha capela da Conceição foi engolida pelo mato, suas paredes racharam e o sino enferrujou. A lenda do cerco virou apenas um conto de assombração, sussurrado pelos mais velhos para assustar os jovens. Mas o mal não desaparece. Ele apenas espera. Numa madrugada quente e abafada, um som que não era ouvido há décadas voltou a ecoar. Um coral rouco, distante, vindo das profundezas da colina. De repente, um trovão seco rachou o céu sem nuvens. E lá no alto, dentro da capela abandonada, as velas, cujos pavios estavam secos há muito tempo, acenderam sozinhas. Naquele mesmo instante, nas margens do rio Ipojuca, uma figura emergiu da névoa. Era uma mulher de roupas rasgadas, pele pálida e olhos que pareciam ter visto o próprio inferno. Ela caminhava lentamente e por onde passava os cães uivavam em desespero. Era Helena, mas algo estava terrivelmente errado. Sob a luz da lua, seu corpo não projetava sombra alguma. Ela foi vista caminhando pelas ruas desertas de Caruaru com um destino certo: a colina da capela. Testemunhas dizem que ela murmurava a mesma frase como uma oração profana. O círculo ainda está aberto. O círculo ainda está aberto. O retorno de Helena foi um presságio. Nos dias seguintes, pessoas começaram a desaparecer. Primeiro, um lavrador que trabalhava perto da colina. Depois, um rapaz que vendia pamonha na feira. Até mesmo um padre que tentou investigar os boatos sumiu sem deixar rastros. Em cada local de desaparecimento, um símbolo era deixado em sangue, um triângulo invertido com 3 marcas de garras no centro. Os moradores, apavorados, procuraram o delegado. O homem, um sertanejo calejado, apenas balançou a cabeça e disse: "Isso não é caso de polícia, é caso de alma." Naquela mesma noite, os encapuzados retornaram. Mas agora não eram apenas 5. Eram dezenas, centenas, uma multidão silenciosa que subia a colina. E no centro deles estava Helena. Ela usava um véu negro e segurava um livro antigo, de capa de couro humano. Um vento sobrenatural varreu a cidade, as luzes piscavam, e um cântico gutural em uma língua esquecida ecoava do alto do morro. Foi então que o sino da capela bateu 3 vezes, sem que ninguém o tocasse. A terra tremeu violentamente. Um clarão vermelho iluminou o céu, e do chão rachado da capela começou a jorrar uma fumaça escura, densa, que se movia como se estivesse viva. Do meio dessa fumaça, uma forma gigantesca se ergueu. A entidade do círculo estava livre. Seu corpo era feito de chamas negras, chifres retorcidos saíam de sua cabeça e seus olhos eram como carvão em brasa. Helena caiu de joelhos diante da criatura, sua voz agora clara e firme. "Meu senhor, tua serva cumpriu o pacto." A criatura respondeu apenas com um rugido que fez as janelas de toda a cidade tremerem. Na manhã seguinte, o sol não nasceu. O céu de Caruaru permaneceu escuro, como num eclipse eterno. Um cheiro de enxofre tomou conta do ar. Quem tinha coragem de olhar para a colina via a silhueta da capela, envolta em sombras que dançavam, e uma mulher parada na porta sorrindo. Padres tentaram exorcizar o local, mas adoeceram ou enlouqueceram. O bispo ordenou que o terreno fosse lacrado, mas foi inútil. Ninguém conseguiu fechar as portas da capela. Elas se abrem sozinhas, toda meia-noite, e o som do sino amaldiçoado ecoa, chamando
sempre chamando o próximo curioso. E a lenda, meus amigos, não termina aí. Os mais antigos de Caruaru contam que, em noites de São João, quando o fogo das fogueiras começa a baixar e as brasas brilham no escuro, uma mulher de olhos negros às vezes aparece entre as chamas. Ela sorri para você e sussurra: venha ao círculo. A festa só começa quando o fogo apaga. Obrigado por me acompanhar nesta jornada sombria. Se gostou dessa história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais lendas como essa. E lembre-se, tenha cuidado com os círculos que você encontra por aí. Até a próxima.